Você já observou que nos bairros nobres, nos bairros ricos, classe alta, quase não tem igrejas? Você encontra uma ou outra, mas é muito, muito, muito pouco mesmo se comparar aos bairros de periferia, aos bairros de classe baixa. E você já se perguntou por quê? Ou talvez você nunca notou isso? Passe a observar a partir de agora, quando você for em um bairro de classe alta, enfim. Você olhe para ver. Não tem. E por que que nos bairros mais humildes tem tantas igrejas? Cada esquina tem uma igreja. Às vezes tem uma rua, tem 3, 4 igrejas. E com nomes engraçados, nome diferente, sempre uma concorrência ali. E quase toda semana surge uma igreja diferente, né? Já nos bairros ricos isso não acontece. Mas aqui o nosso foco é entender por que que existe essa diferença tão grande entre os bairros nobres e os bairros de periferia em quantidade de igrejas. Existem alguns pontos, não existe uma matemática que explique isso. Eu acho que não tem uma estatística que realmente comprove exatamente o porquê. Mas eu vou enumerar alguns elementos, alguns pontos aqui, alguns fatores que com certeza conta bastante. O primeiro fator é que a mentalidade de pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas e de pessoas pobres são totalmente diferentes. Esse é o primeiro ponto, muito diferente. A mente é a mesma, mas a mentalidade é muito diferente. Então, com isso, essas pessoas já têm uma visão diferente do mundo, das coisas, enfim, tudo muda. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essas igrejas, normalmente de bairros, elas pregam muito sobre o apocalipse, o juízo final, o fim do mundo, enfim, que você não deve esquentar muito a cabeça com esse mundo, que deve se preocupar mais com a vida depois da morte, que você tem que cuidar da sua alma e que nesse planeta, no máximo, que você precisa se preocupar é só ter um emprego digno, cuidar da família, ter um salário, viver uma vida comum, uma vida pacata, enfim. Se preocupe mais com a sua vida depois da morte, meu filho. Né? Então fica aquela ideia de que bem-aventurados os pobres, não tem problema você ser pobre e tal. E aí, isso não condiz muito bem com as pessoas que já são bem-sucedidas ou que elas saíram, né, de baixo e foi subindo. Porque é contraditório a crença. Se você quer ser bem-sucedido na vida, você tem que se juntar às pessoas que são bem-sucedidas. E as pessoas que são bem-sucedidas pensam de uma forma diferente. Essas igrejas se apoiam muito no conceito meio negativo da vida, de que o mundo está indo para o fim, de que a vida é difícil, de que a vida é uma prova, existe N dificuldades e barreiras, empecilhos, não sei o que e tal, e que nesse mundo não tem jeito de ter uma vitória realmente, viver feliz, não tem como, que vai ser sempre uma batalha, todos os dias você tem que matar um leão e tal, mas que depois da morte você vai ser feliz para sempre, desde que você siga à risca o que precisa ser feito nessa vida para você conseguir a vida depois da morte. Já os ricos não compartilham desse pensamento, porque a mentalidade é diferente. Lembrando aqui, os ricos não ignoram a parte espiritual, eles têm uma forma diferente de trabalhar a espiritualidade. Vou falar um pouco mais à frente. Um terceiro fator é que essas igrejas também, elas servem meio como um centro terapêutico, vamos dizer assim. Todo mundo fala os seus problemas, todo mundo tem problemas com a família, tem problema de saúde, problema financeiro, problema de casa, então eles acabam se confortando. Já os ricos, eles não têm muito dos problemas que os pobres têm. E outra coisa, eles têm uma forma diferente de trabalhar isso, de digerir isso, de ver a vida. Consequência, essas igrejas não conseguiriam convencer os ricos, não conseguiriam convencer uma classe de bairro nobre. Então, elas não conseguiriam apoiar naquele lugar. Um outro fator é sobre o fim do mundo.
essas igrejas apoiam muito sobre o fim do mundo, né? O apocalipse, que o mundo está cada vez pior, a violência, não sei o que e tal. Eles buscam todos os motivos e as provas para poder evidenciar de que o mundo está indo para o fim. E as pessoas de classe alta, elas sabem que não, isso não é verdade. Que o mundo está cheio de coisas maravilhosas, enfim, que cada vez tem mais oportunidades no mundo, embora a violência cresceu, porque a quantidade de pessoas também cresceu, a população cresceu, tudo cresceu na verdade, mas que existem muitas maravilhas nessa vida. E as igrejas, elas focam muito nessa parte para poder convencer e se apoiar de que de fato nós estamos indo para um fim. Então, outro ponto que eles não conseguiriam convencer os ricos. Um outro fator é que o nível de escolaridade também influencia muito. Nas classes mais humildes, nos bairros mais pobres, a grande maioria das pessoas mal terminaram o ensino médio. Ou seja, alguns nem terminaram o ensino médio, parou pela metade, enfim, outros terminaram, e uns poucos têm curso superior. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que, de acordo com esse grau de estudo que a classe nobre, a classe rica tem, eles acabam conhecendo outras culturas, conhecendo outros assuntos, fazendo amizade com outras pessoas que têm uma visão diferente, que vê essa parte espiritual de uma forma diferente e acaba sendo influenciado. Consequência, eles passam isso para os filhos deles, e os filhos deles depois se tornam pais, e passa para os outros filhos, e enfim, a geração vai perpetuando assim. Então tem esse ponto também que conta bastante e acaba que influencia nesse sentido. O outro ponto é, os ricos, eles têm mais entretenimento, mais diversão, eles têm mais escolhas, e assim eles acabam se envolvendo com isso. E já os mais necessitados, ou as pessoas de classe mais baixas, durante a semana, eles têm um trabalho árduo, um trabalho cansativo, e à noite não tem muitas opções, a não ser assistir televisão, ou ficar batendo papo, ou cuidar da casa, essas coisas. Como existe a preocupação da espiritualidade, que afeta muitos, o único recurso, devido aos seus conhecimentos, são essas igrejas, são esses líderes, né, que estão sempre por perto. Então eles recorrem às igrejas. Já a classe alta, além de eles terem muita diversão, muito entretenimento, muitas ocupações, eles sabem buscar essa parte, lidar com essa parte espiritual de outra forma, sem ficar buscando um líder de igreja, um líder de bairro, essas coisas. Então esse é um fator também que conta bastante. Um outro ponto que eu já falei aqui lá no início, né, é a questão do mindset. As pessoas empreendedoras, ricas, bem-sucedidas, eles sempre têm um grupo de mentalidade, é um grupo assim de pessoas que pensam basicamente da mesma forma, que se apoiam de forma a dar conselhos, opiniões, na parte financeira, na parte social, na parte de relacionamentos, na parte espiritual, enfim, é um grupo, uma mente mestra, é um grupo de pessoas. E as pessoas, no caso mais carentes, não têm esse grupo nesse sentido. Eles têm, assim, se juntar na igreja e tal, e fazer ali o mesmo rito, né, fazer as mesmas campanhas, essa coisa toda. Um outro fator também é que os ricos, nesse caso, devido a ter muito entretenimento, muitas escolhas, eles acabam não tendo muito tempo. Claro, também eles não têm essa necessidade, já que a vida deles são mais resolvidas, de ficar fazendo campanhas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, como nos bairros, né, mais humildes, né, que está sempre tendo campanha nas igrejas, aquela coisa, fazer festa na igreja, juntar a comunidade. Na classe alta isso não conta, então isso também é um ponto que essas igrejas não conseguiriam convencer. E um último fator, que com certeza tem muitos outros fatores, é essa parte, que eu acho mais interessante. Os ricos sempre acreditaram, e por isso eles são ricos, que nós construímos a nossa vida. E se nós temos um problema, foi consequência de alguma causa. Então,
nós devemos trabalhar isso da melhor forma possível para sair daquela situação sem achar culpados e nem ficar culpando. Os ricos são muito otimistas, são muito positivos, eles têm uma visão muito positiva da vida, são muito otimistas. Por isso que eu estou dizendo sobre sempre a mentalidade. Eles têm o que têm e vivem a vida que vivem. Já as pessoas que normalmente acabam indo para a igreja, eles acabam sendo convencidos de que se eles têm um problema de saúde, é coisa do demônio. Se eles têm um problema de relacionamento, é o diabo que está por perto. Se eles perdem o emprego, foi uma amarração, foi o diabo, foi alguma coisa. Sempre está culpando alguma coisa fora, né? Nunca faz uma introspecção para se conhecer mais. Nesse caso, os ricos não veem dessa forma. Eles veem que eles devem resolver os seus problemas internos sem ficar botando culpa no mundo fora. Essa é uma mentalidade muito, muito prevalecente entre as pessoas ricas. Bom, esses foram alguns pontos que com certeza conta bastante, mas tem muitos outros e talvez você lembrou aí de algum, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, vai ser muito bem-vindo. Talvez em um próximo vídeo aí, um outro conteúdo, nós podemos falar mais sobre isso e aí eu acabo contando aí, lendo, relatando os seus comentários. Ok? Então participe, deixe seus comentários aqui embaixo, vai ser muito bem-vindo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.